Sejam muito bem-vindos, ouvintes do Café com Foca. Eu sou Matheus Cerqueira, diretor assistente do Cine, e eu estou aqui com Arthur Santiago, diretor da OMS, do Miniano 25 anos, para entender um pouco mais sobre sua trajetória e sua temática nesse comitê. E, como de praxe, meu querido amigo companheiro Gabriel Marques vai me acompanhar nessa entrevista. Olá, pessoal. É bom estar aqui de novo, como sempre. Então, como primeira pergunta, eu queria perguntar para você qual que é a temática específica do seu comitê, só dar uma apresentada super básica, e qual que é a sua trajetória, quem é você, sua trajetória no Miniano e tudo mais. Então, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo ou escutando a gente. Eu sou Arthur Santiago, tenho 20 anos, estou no 6º período aqui de Relações Internacionais aqui no Corel. E meu comitê ele vai tratar sobre as doenças tropicais negligenciadas, que são as famosas doenças da pobreza. Acho que não mais é isso, a gente vai conversando mais. Esse é o meu 3º Miniono, é o 3º também como mesa diretora. Eu comecei em 2022 como diretor assistente num comitê que era o CDH, que tratava sobre direitos humanos nos mega eventos esportivos. Em 2023, eu fui para a OMC, que tratava sobre a concentração de mercado nos jogos eletrônicos. E agora estou aqui, na OMC também era diretor assistente, e agora estou como diretor na OMS. Então, Arthur, será que você pode contar para a gente um pouquinho sobre o processo de criação? Como você pensou realmente no tema do comitê? Então, o meu comitê, ele não tem uma história muito mirabolante, muito... Na verdade, é até um pouco estranha às vezes, porque eu falo para todo mundo, e é realmente verdade, que meu comitê ele surgiu de um vídeo do TikTok. Porque uma vez eu vi uma menina falando, uma vez no caso em 2022, porque esse comitê era para acontecer em 2023, mas acabou acontecendo em 2024 e eu estou muito, muito grato por isso. Mas eu estava rolando lá no TikTok e apareceu um vídeo de uma menina falando sobre as doenças tropicais negligenciadas e todo o processo, né, tudo que elas afetam no internacional e nos países, principalmente nos países da África subsaariana, que não tinham muitas condições para tratar essas doenças. Então, eu pensei, nossa, dá um bom tema do Miniono. Aí eu fui, desenvolvendo e acabou que estamos aqui, gravando um podcast. Isso é aquela coisa que você, por parte dos temas, tanto de pesquisa quanto do Miniano, surgem assim, muito cotidianamente, porque esses são assuntos, principalmente aqui no Brasil, né? A gente consegue ver parte dessas doenças aqui no Brasil de forma muito grande. Então, muito interessante a forma que foi construído, a forma que foi idealizado. Como diria a Fabi numa conversa comigo outro dia, às vezes você tem uma epifania e aí aparece. Então, assim, é geração espontânea, gente. Não tenho medo de fazer TCC, não tenho medo de escrever, quando vai brotar na cabeça de vocês igual batata. Um beijo para nossa querida professora Fabiana Sander. Beijo, Fabi. Dentro de todo esse processo, você poderia contar um pouco pra gente como que está sendo esse processo de construção até agora? Como é que está sendo essa caminhada sua desde o início do ano? Então, está sendo uma caminhada muito tranquila, muito sadia, com os nossos diretores assistentes, a Gabriela, a Vitória e o Tiago. Nós temos também as 3 voluntárias, Lavínia, Inês e Elisa. Nossa, eu estou sabendo o nome de todo mundo. E está sendo uma caminhada muito saudável, a gente está produzindo documentos muito bons. Sigam a gente no Instagram, confiram também o nosso site, que a gente está produzindo documentos muito importantes. Está sendo uma caminhada muito boa, muito sadia mesmo, igual eu já falei, mas confia em si mesmo. Eu acho que lendo os nossos documentos vai ser bem tranquilo. O Instagram vai estar no descritivo do nosso episódio. E o Cine. Nesse processo de construção do comitê, a gente sabe que vocês acabam tendo de lidar com muito material. E, gente, leitura é imprescindível. Só que nesse processo mesmo de você pesquisar sobre as doenças tropicais, essas doenças que afetam principalmente o sul global, o que você diria que foi a maior curiosidade, algo que te surpreendeu mesmo no meio das pesquisas? Olha, eu acho que o fato mais curioso que eu achei quando eu estava pesquisando sobre as doenças tropicais negligenciadas
foi que o envenenamento por picada de cobra é uma doença tropical negligenciada. Porque a gente pensa o seguinte, que tem muito tratamento, mas o que engloba o envenenamento por picada de cobra é justamente a questão das farmacêuticas, elas terem a tecnologia, elas conseguirem produzir aquele tratamento, inclusive o envenenamento por picada de cobra, é a doença tropical negligenciada que tem mais tratamentos, que já tem tudo desenvolvido para você tratar mesmo. Mas a questão é que não tem interesse financeiro, não tem, são muitas vertentes. Então, por exemplo, uma cobra que só tem em um país, não tem interesse financeiro nenhum em produzir um antiofídico, por exemplo. Então, foi algo surpreendente assim, que eu achei dentro do comitê. Realmente não tinha ideia. Que podia classificar como doença tropical negligência. Então, dentro desse processo de construção do comitê, você precisa pesquisar muito e você acaba tendo muitas dificuldades. De qualquer forma, sempre vai ter dificuldades em questão de dados, em questão de muitas coisas. Para você, pelo menos até agora, qual foi a maior dificuldade que você teve com o seu tema, com o seu comitê? Nossa, eu acho que foi achar documentos que, por exemplo, tem muitos documentos que falam sobre as doenças em si. Muitos não, são algumas produções que falam sobre especificamente as doenças. Mas poucos falam sobre as implicações que as doenças causam, que é o real motivo da gente estar conversando, da gente estar debatendo esse tema no Mini-ONU. A gente não vai tratar sobre as doenças em si, sobre as doenças comunidades. A gente vai tratar os efeitos mesmo que as doenças causam. Então, essa questão de ter mais uma... E também tem a questão de a gente ter muitos documentos, por exemplo, aqui no Brasil. E a gente está tratando de algo internacional. Então, a gente teria que ter um tratamento internacional também. E a gente tem apenas alguns documentos, por exemplo, das vertentes da OMS, por exemplo, a OPAS, né, a Organização Sul-Americana, Americana, desculpa. Então, são esses pontos assim que acabam dificultando um pouco, mas nada muito difícil. Foi tranquilo de conseguir dados, assim, de questão de infectados, mortos? Sim. Tem um documento da ONU, da OMS, muito bom. Ele é todo em inglês, mas é tranquilo de traduzir, que ele trata sobre todas as 20, a gente trata como 20 doenças, mas esse número ele varia um pouco a partir da interpretação e da análise mesmo que a própria pessoa faz do que é uma doença tropical negligenciada, mas esse documento da ONU ele faz um parâmetro geral assim do que são as doenças tropicais negligenciadas, quais são, onde elas estão, quais são os principais pontos, os principais medicamentos, quem são as farmacêuticas que ajudam na doação desses tratamentos, ou então vacinas, tudo nesse sentido. Então, foi até tranquilo em relação aos dados. Dessas 20 doenças tropicais negligenciadas, qual você destacaria mais? Quais você acha que assim tem mais destaque hoje em dia? Destaque na mídia ou destaque, ao meu ver, que teria que ter mais atenção? Pode ser ambos os casos. Tá, destaque na mídia, certamente a dengue, porque a dengue está muito presente aqui no nosso dia a dia. E tem essa questão também. Os países eles tratam muito sobre as doenças dentro dos seus países mesmo, dentro dos seus territórios. Então, por exemplo, a dengue aqui no Brasil a gente conhece mais, a chikungunya, porque a gente acaba tendo um contato maior com essas doenças. Mas se eu falar aqui cegueira dos rios, vocês não vão entender nada. E é uma doença tropical negligenciada que afeta a África, por exemplo. Mas a doença que eu acho que teria que ter muito mais atenção, tanto aqui no Brasil quanto principalmente aqui na América do Sul, é a doença de Chagas, porque a doença de Chagas tem números alarmantes. Tem alguns dados que eu não vou saber citar agora de cabeça, mas são milhões de brasileiros que estão suscetíveis à doença de Chagas. 90% dos infectados não sabem que tem
a doença de Chagas em seu corpo. E a doença de Chagas ela é muito letal, assim, no quesito, eles não sabem que tem essa doença, então eles não buscam tratamento. A população não busca tratamento, então ela acaba tendo a doença de Chagas afeta o coração e acaba tendo um mal súbito, algo do tipo, e não sabe por que morreu. A pessoa não, a família. Muitas vezes nem vão atrás, assim, Exatamente. Aí a gente só vai descobrir depois que falece, entendeu? Então, é um tópico muito sensível, é uma doença muito delicada, porque ela está diretamente ligada à pobreza, à falta de saneamento básico, à condição da moradia das pessoas. Então, é uma doença muito alarmante. Nossa, mas a dengue, ela... Pô, porque tem muito estudo sobre não, é dengue, porque mas ela aqui no ainda Brasil eu acho que é mais. Essa é a questão. A dengue... não é, exatamente. A dengue, a gente está tendo alguns casos agora na Europa, nos Estados Unidos, mas ela ainda é muito, vamos dizer, devagar. Porque tem a questão do mosquito, tem muita a questão dos transmissores também. Porque as doenças tropicais negligenciadas, elas não são tropicais à toa. Elas não conseguem avançar para as zonas temperadas vamos dizer, as zonas mais geladas do mundo, porque elas não suportam o frio, entendeu? São poucas as doenças que suportam o frio, por exemplo, a dengue, o mosquito, o Aedes aegypti, ele ainda está se adaptando ao frio. Então, se você, por exemplo, for pegar ali onde ela está chegando na Europa, onde ela está chegando nos Estados Unidos, são mais nas regiões quentes mesmo, são ali na Flórida, ali em Portugal e Espanha, que são lugares mais quentes, onde o mosquito consegue sobreviver. Arthur, a gente sabe que os dias de debate eles prometem muita intensidade, vamos dizer assim. E a gente sabe que realmente é um tema que eu particularmente acho muito bom no quesito de que você tem muito material para discutir. O que você acha, ou quais tópicos você acha que serão os que vão aparecer mais nos dias de debate? E o que você acha que vai ser mais levantado realmente nos dias? Olha, os delegados são uma caixinha de surpresa também. Mas a OMS ela não é um comitê assim que eu espero, que não tenha muitos debates acalorados assim, né? Eu acho que é um tema mais tranquilo de se debater. E a questão dos tópicos, eu acho que dois tópicos assim que vão ser muito debatidos e que têm que ser debatidos é a questão do saneamento básico e a questão do interesse das farmacêuticas em patrocinar esses medicamentos, nas doações de medicamentos mesmo. Eu acho que são dois tópicos que são interessantes da gente tratar, mas a gente também tem que olhar para o lado do impacto mesmo dessas doenças no ambiente interno, porque as doenças tropicais negligenciadas a gente está tratando no ambiente externo, mas a gente também tem que olhar para dentro dos países. A gente tem que olhar para quem é afetado, porque acaba afetando também a economia do país, por exemplo. As doenças tropicais negligenciadas, a gente fala que elas formam ciclos de pobreza, porque elas incapacitam, então a pessoa não consegue trabalhar. E a pessoa não conseguindo trabalhar, ela não vai conseguir contribuir com os impostos do país, que não vai conseguir investir nos sistemas mesmo, exato, como é que fala? Negócio social, programas sociais, nos programas sociais. Então, acaba virando um ciclo, porque sem programas sociais a gente vai ter mais incapacitados, mais doenças proliferando. Então, eu acho que são esses os tópicos a serem debatidos e lembrar de pensar no nível individual também. Alguma delegação vai ser uma empresa farmacêutica? Sim, a gente tem muitas empresas farmacêuticas. A gente tem Johnson's, Pfizer, Merck, Eisai, Takeda Pharma, que é a empresa que produz a vacina da dengue. Temos também... a gente tem muita farmacêutica. Tem a Fiocruz. Tem a Fiocruz. De início era para ter o Butantan, mas a gente teve que cortar. Por quê? Porque era muita delegação.
São quantos? São 67 delegações, contando com os 2 do Cine. Ok, agora vamos para a minha parte favorita desse podcast, que é o Giro de Notícias, onde que a gente vai pegar algumas notícias que foram escolhidas pelo diretor para entender um pouco mais sobre a temática e a relevância para o mundo em geral, o mundo em que nós vivemos. E nossa primeira notícia, ela foi veiculada pelo O Globo, e a manchete dela é: OMS desenvolve vacina contra a gripe aviária H5N1 de RNA mensageiro com farmacêutica argentina. Você poderia comentar um pouco sobre essa notícia? Apesar dessa notícia ela não ter muito a ver com as doenças tropicais negligenciadas, porque a gripe aviária não é uma doença tropical negligenciada, a gente pode inferir muitas coisas com essa notícia. Porque a partir do momento em que a gente tem essa comprovação de que a OMS ela busca alternativas privadas, vamos dizer assim, com farmacêuticas para produzir vacinas, medicamentos, é uma alternativa para as doenças tropicais negligenciadas. As doenças tropicais negligenciadas, elas têm o problema de desenvolvimento mesmo de medicamentos, e algumas ainda não tem um medicamento próprio, vamos dizer assim. A gente acaba utilizando medicamentos alternativos que tratam outras doenças, mas que também tratam as doenças tropicais negligenciadas, às vezes até de uma maneira subótima, né? Uma maneira menos eficaz. Então, a OMS 2024 teria essa intenção de buscar parcerias público-privadas, tanto com os países, tanto com a OMS em si como instituição, buscando mesmo o desenvolvimento de vacinas, medicamentos, tratamentos para essas doenças. Aí vai muito da questão. Tem essas diferenças. Tem algumas doenças que realmente conseguem se adaptar ao ambiente frio, mas em sua maioria são. Mas a questão delas serem doenças tropicais negligenciadas é muito mais pela região onde elas estão endêmicas. Não estão negligenciadas, elas são negligenciadas em todo o mundo. Então, elas não é porque os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento não querem tratar. É óbvio que eles querem tratar. Mas eles não têm condições. São países que muitas vezes, usando a expressão, né, vende o almoço para pagar a janta. Então, eles estão sempre ali, num sufoco financeiro que, assim, obviamente, eles têm dinheiro, eles têm uma economia, mas eles não têm tanto dinheiro assim para investir num tratamento, eles não têm o conhecimento que os países desenvolvidos já tiveram e têm com suas farmacêuticas, têm com seus sistemas de saúde, que também não são desenvolvidos nesses países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. E essa questão dos sistemas de saúde, os países acabam tendo que priorizar esses sistemas de saúde que já são enfraquecidos. Ou então, tem também as questões institucionais de muita corrupção nesses países, principalmente da África subsaariana, América Latina. Então, são muitos pontos que são abordados, mas a gente tem que também ignorar, é uma palavra meio feia, mas assim, separar essas questões institucionais do que a ciência, vamos dizer assim, ela nos permite fazer, que seria a cooperação internacional. Eu acho importante essa sua fala, Arthur, porque é aquela coisa, a gente tem muito na nossa cabeça de que esses países estão simplesmente ignorando um problema e que, vamos lembrar, gente, o problema das questões de doenças negligenciadas, questões de saneamento não foram sempre assim. Vamos lembrar que existe um legado colonial também, principalmente países da África, mas também da América Latina e da Ásia, que descompensou sistemas de saneamento inteiros. Eu lembro de uma vez que eu estava lendo um livro, quando os espanhóis chegam em México, Tenochtitlan, a cidade tinha água encanada e esgoto, coisa que não existia na Europa. Então, assim, a gente não pode pensar nesses países como se eles estivessem simplesmente ignorando o problema, porque eles acabam, sabe, simplesmente, vamos viver com isso porque sempre foi assim. Exatamente, é uma questão estrutural, em certas formas, mas também é algo quase que imposto também. Porque, como eu disse, os países, eles querem prosperar, gente. Nenhum país quer estar na pobreza.
Nenhum país quer continuar na pobreza. Então, a gente tem que pensar pelo lado de que esses países não têm o investimento necessário, eles não têm, acaba sendo algo cíclico mesmo. Então, como tirar esses países do ciclo da pobreza? É algo a ser debatido. Ok, então vamos para a nossa segunda notícia. Foi veiculada pela agência do governo, a agência Gov, e na 37ª Cúpula da União Africana, Brasil reforça a importância da cooperação voltada para a equidade em saúde. A participação do presidente Lula no encontro impulsionou debates e elevou o interesse pelas ações brasileiras no continente. Após discurso histórico do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no qual foi defendida a colaboração com o Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças, CDC África, para enfrentar as doenças negligenciadas e ampliar o acesso a medicamentos, para evitar que se repita o apartheid de vacinas ocorrido durante a pandemia de Covid-19, o Ministério da Saúde participou do encontro de ministros da saúde do continente africano. Na ocasião, a ministra Anísia Trindade foi representada por Mário Moreira, presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Pode comentar um pouquinho. Então, a gente ainda vai, pelo ponto que a gente estava conversando ali atrás, que, inclusive, essa notícia ela trata muito dos principais atores assim, que são muito impactados pelas doenças tropicais negligenciadas, que é a África e a América Latina. O ponto que eu estou querendo chegar com essa notícia é que a saúde ela tem que ser tratada como um tópico de segurança nacional mesmo e internacional. A gente viu na Covid-19 que muitos países que já tinham tratamento, eles ainda continuavam com a Covid-19 porque outros países ainda estavam com a proliferação da doença. Então, quando o seu vizinho, o país vizinho, ele tem uma doença que está sendo disseminada, está com um surto de doença, é uma preocupação sua também, porque isso pode chegar no seu país e afetar o seu país também. Exatamente, para as doenças não existem fronteiras. Vale lembrar que a fronteira é algo estipulado pelo ser humano, então a natureza não vê fronteiras. Então, e ainda mais com a globalização, com os diversos meios de transporte que a gente tem hoje, a disseminação de doenças é muito rápida, é muito fácil. A gente viu na Covid-19 o tão rápido que é. Obviamente, as doenças tropicais negligenciadas, elas têm uma forma de transmissão muito devagar, porque não é pelo ar, é sempre atrelado a algum sentido no saneamento básico. Então, a gente acaba dificultando um pouco para essas doenças, mas é algo que tem que ser tratado como um assunto internacional, um assunto de segurança mesmo, um assunto econômico. As doenças tropicais negligenciadas, elas não são apenas um tópico de saúde, elas são um temor mundial, entendeu? Vamos para a nossa terceira e última notícia. Ela foi veiculada pelo Correio Brasiliense, escrita por Isabel Dourado. Dia Mundial da Água. 32 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. O Instituto do Trata Brasil publicou nesta sexta-feira, dia 22 de março, no Dia Mundial da Água, o ranking de saneamento no país. Estudo mostra que cerca de 90 milhões de brasileiros não possuem acesso à coleta de esgoto. Você pode comentar um pouco sobre essa notícia? Essa notícia ela é quase que autoexplicativa, porque o saneamento básico vai ser um tópico muito tratado na OMS 2024. Justamente, vamos abordar a notícia, o contato desses brasileiros, por exemplo, com 90 milhões de brasileiros que não têm acesso à rede de esgoto. E para onde esse esgoto está indo? Tem muita... Em capitais aqui como Belo Horizonte, a gente vê muitas vezes o esgoto a céu aberto. Então, é nesses lugares onde as doenças tropicais negligenciadas estão. E se a gente for pensar aqui no cenário brasileiro, são cidades, por exemplo, como Belo Horizonte, que é uma capital. A gente subentende que vai ter uma estrutura correta, um tratamento de esgoto correto. Tudo bem que ela vai ter índices maiores do que no interior, mas se aqui na capital a gente ainda tem esgoto a céu aberto, a gente ainda tem pessoas em contato com esse esgoto, imagina no interior, imagina na África subsaariana, que são países extremamente pobres, que não têm condição
que o sistema de saúde não chega onde tem que chegar. São países onde as doenças estão em locais de muito difícil acesso, que é no meio da mata fechada, onde vive uma aldeia de povos originários, por exemplo, e esse povo está sendo assolado por essa doença. Então, obviamente, nenhuma doença ela vem à toa. Sempre com o ser humano, ele pega as doenças em contato com outros animais, por exemplo. Muitas vezes a gente traz esse negócio do financeiro, da diferença econômica mesmo das pessoas que são afetadas, olhando para fora, olhando tipo, não, no Brasil é ruim, mas os países da África subsaariana, da África austral, é pior. Mas a gente para olhar para dentro, das nossas cidades, vê perfeitamente quem que é mais afetado por esse tipo de doença, quais são os locais que são mais afetados, quais locais das cidades que não têm acesso a saneamento básico, água potável. Por exemplo, aqui na notícia fala que 32 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável, 90 milhões não têm acesso à coleta de esgoto. Da onde essas pessoas estão bebendo água? É muito significativo. É mais de um quarto da população brasileira. E dá para ver muito bem, né? De onde que vem isso. Dá para saber que não vem do Sion, essas pessoas. Exatamente. Eu acho que engloba muito essa questão que o Matheus falou, que, como eu já comentei, da onde essas pessoas estão bebendo água, da onde elas estão tirando, onde elas estão matando a sede, vamos dizer assim. Porque, é de um rio aqui na beirada da minha casa, mas esse rio a gente não sabe quem está jogando esgoto para cima, vamos dizer assim, para cima do rio. Então, a pessoa ela só sabe que o rio, aqui ó, a água está transparente e não tem nada, entendeu? Vai lá e pega uma esquistossomose, por exemplo, entendeu? Tem muita questão também, o acesso à rede de água encanada, por exemplo. Muitas mulheres ainda, no Brasil e na África subsaariana principalmente, lavam as roupas de casa nos rios poluídos, rios que têm muitas doenças. E essas doenças acabam, justamente por esses pontos, mulheres e crianças são mais afetadas. Inclusive tem um post disso no nosso site. Por que mulheres e crianças são mais afetadas pelas doenças tropicais negligenciadas? Elas têm muito mais contato. A mãe acaba passando para o filho. A mãe é quem cuida do filho. Então, esses pontos que não são muito debatidos, mas têm muita ligação com as doenças tropicais negligenciadas. Então, saindo do nosso giro de notícias, eu queria perguntar para você uma pergunta que eu vou fazer meio que uma pergunta dupla, que vai ser: quais obras você indicaria para os seus delegados para se inteirar mais sobre a temática, fora, né, do guia de estudos e toda aquela leitura que é obrigatória, e também uma outra dica mais geral assim para os delegados conseguirem entrar mais no tema. Então, essa questão das dicas, primeiramente acompanhar o site da OMS, tanto a 2024 quanto a OMS normal, né, a de fato verdadeira, a não simulada. As duas são verdadeiras. As duas são verdadeiras, mas uma é simulada e a outra é de fato, em prática. Mas eu acredito que para alguns delegados que talvez estejam com dúvida, eu peguei uma delegação que eu não sei muito o que falar, por exemplo, os países. Quais doenças tropicais negligenciadas estão no território do país que você vai representar? Eu acho que é uma pesquisa muito boa para se fazer, porque aí você vai saber mais ou menos para onde você vai se guiar. Obviamente, ler os documentos de trabalho que nós fizemos, que é o guia de estudos, o guia de regras para vocês saberem os processos mesmo dentro do comitê. E em questão de uma mídia, algo do tipo, eu citaria o Acerca da Pele, que é um documentário da Fiocruz, que ele trata sobre uma população de uma cidade do Espírito Santo, e toda essa cidade ela é envolvida pela hanseníase, e vai mostrar muito sobre como essa população, os indivíduos em si, como a gente já falou lá atrás, como os indivíduos tratam essa doença, como eles convivem com essa doença, quais são os problemas, as dificuldades, porque muitas vezes as doenças tropicais negligenciadas, elas envolvem
questões mentais dentro dos afetados, porque, por exemplo, a hanseníase, ela dá muitas lesões na pele. Até que ponto essa pessoa consegue sair de casa? Sem ter um preconceito ali com ela, entendeu? Se eu não me engano, a lepra ela é transmitida por sangue. Tem que ver aonde que a lepra é transmitida. Por feridas, se você encostar, tipo ferida com ferida, algo do tipo, é por sangue. Mas essa cidade, se eu não me engano, ele aborda um leprosário, exato, porque nessa cidade tinha muitos casos. E aí, ao invés de tratar a doença, os órgãos públicos decidiram juntar todos os... a lepra, a hanseníase no caso, todos os enfermos em um local só. E isso acabou, por exemplo, quem cuidava desses leprosos acabou pegando, então acabou disseminando. E todas essas pessoas elas foram tiradas de sua família, porque antigamente não tinha um tratamento eficaz para a lepra. Justamente por isso, obviamente não foi tratamento recomendado, mas eles juntaram todo mundo numa casa, num famoso leprosário, e acabou tendo essa infelicidade aí. Mas é um documentário muito interessante de ver, porque você vê como a doença tropical negligenciada ela afeta o indivíduo, não só o indivíduo, mas como as famílias, porque é um filho que é tirado de uma mãe porque ele tem lepra. Uma mãe, uma família separada porque todos têm lepra, mas eles não podem conviver, entendeu? Então, é um documentário muito interessante de ver e assistir. É pesado, assim, mentalmente, mas ele é muito bom. Estamos agora, oficialmente, agora eu sei, gente, 21 dias do nosso Miniono. E é o seu terceiro, né? Seu terceiro Miniono. Você fez 2022, 2023. Conta pra gente um momento memorável, algo emocionante, algo que realmente marcou sua presença no evento. Eu vou falar 2 momentos. Um mais emocionante e outro mais engraçadinho. Um relacionado ao OMS 2024 e outro relacionado, eu acho que, ao CDH e ao MC, ambos. Que é aquela cerimônia, a primeira emocionante, né, que é a cerimônia de encerramento da equipe, porque é algo assim que a gente já trabalhou o ano inteiro, a gente já caminhou o ano inteiro para construir mesmo. E o Miniono é um evento que demanda muito da gente, mas é muito satisfatório. E os diretores eles acabam falando, né, conversando com a gente no final. E ambas as 2 conversas que eu tive, tanto com o Matheus Mapa, que foi meu diretor ano passado, quanto com a Clara Miranda, que foi minha diretora em 2022, foram conversas maravilhosas, que encerraram mesmo o ciclo, mas que continuaram uma amizade muito grande. Quanto ao evento engraçado, eu acho que eu citaria o meme, que a gente sempre coloca no começo dos comitês, quando a gente encontra os nossos diretores assistentes, que eu coloquei aquele mosquito gente, estava no auge da dengue aqui no Brasil, e eu coloquei aquele mosquito desfilando e tocando numa bandinha. E foi algo engraçado, assim, que o auditório inteiro riu, e eu acho que foi um momento que foi legal. Eu acho que descontraiu um pouco, porque é um tema muitas vezes pesado, mas que dá para tratar com um pouco de leveza também. Então agora a gente vai para a minha parte favorita desse podcast. Ping-pong, bate-bola, jogo rápido. Eu falo e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Um livro, por favor. Um livro é Reality Boy. Um filme que te marcou? Um filme? Mad Max Estrada da Fúria. Muito bom. Um lugar para que você gostaria de viajar? Áustria. Ou Nova Zelândia. Uma inspiração dentro ou fora do campo de relações internacionais? Minha mãe. Por fim, Arthur, o que você tem para dizer para os nossos delegados enquanto outubro não chega? Manda uma mensagem para eles. Então, queridos delegados da OMS e de outros comitês que talvez estejam nos assistindo,
O mini-ONU pode ser muitas vezes desafiador, a gente pode ficar nervoso nos momentos dos nossos discursos, mas fiquem tranquilos, errar é humano, a mesa também erra, e muito. Então, fiquem tranquilos, estudem. Como eu já disse, agora para os delegados da OMS, pesquisem muito sobre as doenças que estão no país que vocês vão representar. Pesquisem também, por exemplo, sobre os medicamentos que as farmacêuticas produzem, qual é o posicionamento da sua instituição acadêmica. Ela defende que os países tenham mais, forneçam mais, vamos dizer, dinheiro mesmo para essas instituições. Então, estude mesmo qual é o posicionamento da sua delegação. Eu acho que vai mais sobre isso. É uma dica de estudar mesmo, se preparar para o mini-ONU, porque no discurso vai fluir, gente, vai acontecer. E se vocês travarem, a gente tem toda uma equipe de psicologia na PUC, então fiquem tranquilos, que vai dar tudo certo. Conhecimento do tema sempre ajuda. Quanto mais você tem mais facilidade para falar. Então, leiam bastante coisa, assim, mas não fiquem muito preocupados em serem os maiores especialistas no assunto. Lembrando que ninguém aqui é diplomata. Porque ninguém é essa pessoa. Então, venham para se divertir. Arthur, muito, muito, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast. Realmente foi uma conversa muito gostosa, uma conversa muito boa. E obrigado a você que escutou a gente até aqui. Eu sou Gabriel Marques e esse foi mais um Café com Foca. Tchau, tchau. Um beijo.